Olá! Na aula anterior, discutimos os saberes docentes na perspectiva do aprofundamento do aprendizado de ser professor. Nesse sentido, defendemos que ser professor não é apenas um caso de vocação. A profissão docente se aprende, assim como se aprende a ser engenheiro, advogado, psicólogo, médico e todas as demais profissões. Vimos que o professor é concomitantemente ensinante e aprendente, ou seja, o ato de ensinar implica o desenvolvimento de compreensões sobre si próprio, sobre os alunos, sobre a matéria, sobre o currículo, sobre as estratégias de ensino, sobre as estratégias de avaliação, relacionadas com a facilitação, com o favorecimento da aprendizagem dos alunos. Implica, no geral, transformar o conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido pelos alunos. Envolve, portanto, uma tripla relação: professor, aluno, conteúdo. Nessa perspectiva, ser professor é mais amplo que apenas ensinar, pois a atuação docente não está limitada às atividades realizadas dentro de uma sala de aula. Inclui as responsabilidades sociais e políticas que o seu papel profissional implica, e também a participação desse profissional na escola como um todo, na comunidade acadêmica, em todos os espaços escolares. Abrange as características do ensinar, mas vai além, pois envolve ainda a sua participação na instituição escolar, na comunidade profissional, com suas características, normas e culturas próprias. Então, podemos dizer que ensinar está diretamente relacionado às atividades dos alunos e dos professores nas salas de aulas, considerando-se os conteúdos, e que ser professor relaciona-se ao desempenho de papéis, às responsabilidades, ao pensamento e aos modos de atuação, tendo em vista um contexto de atuação profissional, geralmente a escola. Obviamente, nós nesse momento estamos falando da educação formal, da educação escolarizada. Enfim, ser professor compreende múltiplas ações complexas em interação com o contexto social, político, cultural, histórico, científico, econômico, tanto em âmbito local quanto nacional e até mesmo internacional. Isso porque, com o advento da globalização, vivemos em tempo real, quebramos as barreiras e, por exemplo, podemos pensar quem aqui no Brasil não está preocupado com as políticas do governo americano Donald Trump. Por fim, ser professor exige ser sujeito de ensino e da aprendizagem. Na aula de hoje, falaremos da relação do professor com a pesquisa, da importância de se formar o professor pesquisador. Além disso, discutiremos a profissão docente em relação ao papel intelectual exercido pelos professores e pelas professoras. A ideia do professor pesquisador se confunde com a expressão professor reflexivo. A esse respeito, o professor Novoa, da Universidade de Lisboa, em Portugal, entende que professor pesquisador e professor reflexivo correspondem a correntes diferentes para dizer a mesma coisa. Para ele, o professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete a sua própria prática. Embora o autor reconheça a existência de textos para explicar as diferenças entre esses conceitos, professor reflexivo, professor pesquisador, ele entende que esses conceitos fazem parte de um mesmo movimento de preocupação, ou seja, a preocupação com um professor que seja indagador, um professor que assume a sua própria realidade escolar como objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, como objeto de análise. Contudo, o autor enfatiza que a experiência por si só não é formadora. André Pesce corrobora com essa ideia do professor Novoa e afirma que a expressão professor pesquisador faz parte de um movimento de preocupação com a atuação profissional do professor como investigador, ou seja, aquele que assume a realidade escolar como um objeto a ser analisado, a ser investigado. Desse modo, a investigação como postura tem que os professores investigam em coletividade para gerar conhecimento local e teorizar sobre sua prática.
Essa perspectiva se difere de um projeto de pesquisa ou de uma atividade no curso de formação que são limitados no tempo e ainda pelo fato de que concebe o professor como protagonista no percurso de investigar, de tal forma que possa compreender o que está sendo construído dentro e fora da sala de aula, o que o leva a questionar seu papel social. Para que a pesquisa seja efetiva nos cursos de formação de professores, entende-se que esses cursos de licenciaturas deverão promover espaços propícios para a materialização da investigação, bem como estabelecer condições didático-pedagógicas para o entendimento da pesquisa como ação integrada ao exercício da docência. O professor Pedro Demo, da Universidade de Brasília, nos diz que o professor é, na essência, pesquisador, ou seja, profissional da reconstrução do conhecimento, tanto no horizonte da pesquisa, como princípio científico, quanto, sobretudo, na pesquisa como princípio educativo. Neste momento, nós estamos defendendo a pesquisa como princípio educativo. O professor precisa ser formulador de proposta própria. A elaboração própria representa tarefa crucial em alguns sentidos. Primeiro, representa a prova de que o professor é formulador, ou seja, detém a competência humana de sujeito histórico capaz de produzir a sua própria história. Significa que é apto a fazer avançar o conhecimento, participando desse processo como sujeito e não apenas como objeto receptivo. Segundo, a elaboração própria é condição essencial da inovação própria, porquanto somente se muda o que se elabora. Assim como o alimento só se torna energia própria por meio da digestão, a elaboração é a maneira de fazer o conhecimento tornar-se competência própria. Terceiro, a elaboração própria é condição imprescindível no processo de aprendizagem, tanto no professor, que se faz autor, quanto no aluno, que precisa do esforço reconstrutivo para se fazer pesquisador. O reclamo da elaboração própria não acena apenas para sua face formal, mas, sobretudo, para sua politicidade. Tecer a própria vida com autonomia, constitui-se sujeito do conhecimento. Ler autor para se tornar autor. É prerrogativa da inteligência, saber elaborar o trajeto da vida, pois quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O professor atualizado não valoriza apenas o legado teórico, mas sabe fazer da prática trajetória de reconstrução do conhecimento, desde que a saiba teorizar. Teorizar a prática significa não separar a produção do conhecimento frente à realidade como se fosse possível para estudar e fosse mister deixar o mundo e ir para a universidade. Na verdade, a aprendizagem sempre começa com a prática, que logo é teoricamente confrontada. Não existe realidade, teoria e prática desvinculadas. Afinal de contas, a importância decisiva do conhecimento hoje se deve não ao fato de ser procedimento de estudo da realidade, mas precisamente de ser a maneira mais competente de intervenção. Quando se insiste no saber pensar ou no aprender a aprender, não se tem mais em mente um pensar distanciado da realidade, como se fosse necessário parar para pensar. Agora eu paro, penso, depois eu volto a trabalhar. Não, saber pensar é exatamente a forma mais competente de intervir, razão pela qual passou a ser aceito como cerne de todo o processo de profissionalização. Decisivo não é fazer, mas é saber fazer, já que é mister sempre refazer. Por isso, o profissional atualizado é aquele que não só pratica com competência sua profissão, mas, sobretudo, aquele que sabe renovar. Disse assim que profissional de hoje, em vez de apenas esperar emprego, oferece serviços, trabalho, propostas alternativas. Talvez falte isso na universidade. Porque a universidade não está sendo capaz de questionar sua prática secular já petrificada.
Com isso, os estudantes deixam o curso ao se formarem já ultrapassados, quando não muitos, inadequados aos desafios que vão enfrentar lá fora. O professor precisa compor-se com atualização permanente, porquanto, se o conhecimento de um lado é aquilo que a tudo inova, do outro lado da mesma moeda é aquilo que a tudo envelhece. Nada envelhece mais do que o conhecimento inovador. Como regra, quando os alunos se formam, já estão encanecidos, seja porque foram apenas ensinados ou só viram café velho, seja porque possuem formação básica propedêutica adequada que os levem sempre a pesquisar e a elaborar com mão própria. A questão dos conteúdos é afetada por dois problemas modernos. Não é mais viável dominar conteúdos extensamente, ninguém consegue saber a matemática toda ou qualquer disciplina. Inevitavelmente, conhecer é conhecer por parte, de modo aproximado e seletivo. A segunda questão é que quando se imagina dominar conteúdos, esses já estão velhos, diante da velocidade de cada vez maior da inovação. Será, pois, mister, mudar algumas expectativas usuais como nenhum estudo é terminado. A rigor, os diplomas deveriam ser provisórios. Todos os alunos precisam retornar à universidade, sendo este o compromisso mais decisivo do que o de certificar. Mais que os títulos acadêmicos, vale a competência produtiva científica continuada. Estudar sempre não é apenas problema de professor, mas de todo profissional que queira manter-se em dia com o acontecimento moderno. O centro da competência é sua capacidade de reconstrução constante de si mesmo. O professor precisa afeiçoar-se com a instrumentação eletrônica por duas razões relevantes. É a habilidade natural do mundo contemporâneo trabalhar a informação e o saber disponíveis pela via eletrônica. Por ser mais eficiente e atraente, a maioria das aulas sucumbe já nessa empreitada. Mais decisivo ainda será saber trabalhar marcas reconstrutivas da informática para superar a tendência meramente instrutiva. E nisto, muitas vezes, imbecilizamente, a informática de si não forma, mas pode colaborar em processos formativos, desde que busque ultrapassar simples treinamentos. Lembrando que a informática, a internet, elas não produzem conhecimento, elas nos passam informação. Conhecimento nós vamos adquirir nas instituições formais, né? Informação é diferente de conhecimento. O professor moderno carece tornar-se interdisciplinar. Na verdade, o campo do conhecimento está marcado por vícios de afastamentos que já não podem ser mantidos, podendo se destacar. É cada vez mais artificial a distância entre as áreas da ciência, por mais que se devam respeitar as culturas próprias. Ao mesmo tempo, é cada vez mais ridícula a pretensão de superioridade de cada área, em particular das ciências exatas e naturais. Do ponto de vista da realidade, a separação é no mínimo grotesca, porque todos os problemas importantes da realidade são um complexo de problemas. A especialização é decorrência natural do olhar intensivo e verticalizado, mas não passa de artifício metodológico. Seremos formados em certa disciplina onde nos especializamos, mas, desde o início, o trabalho será de equipe, na qual todo texto especializado terá a seguir que fazer parte de um texto comum. É preciso redefinir o professor pela via da aprendizagem, não da aula. Professor é primeiro quem sabe aprender com virtudes comprovadas e reconhecidas. Segundo, é quem sabe fazer o estudante aprender. Não se trata de dar aula de matemática, mas de assegurar que os estudantes aprendam de verdade a matemática. O cuidado com o aluno é primordial, porque é a razão de ser docente. O professor Pedro Dremo é um defensor da pesquisa como prática. Defensor da pesquisa como prática inerente à formação do professor. É um pesquisador que estuda e problematiza as mediações entre a docência e a pesquisa. Ele apresenta alguns desafios para o professor pesquisador.
Para ele, a discussão em torno da pesquisa ganhou hoje dimensões mais amplas e centrais. De uma parte, a pesquisa continua significando o caminho para reconstruir conhecimento com mão própria. Contudo, ele adverte que, erroneamente, a universidade imagina que este desafio começa apenas no mestrado, no doutorado e nos cursos de pós-graduação. Quando, nesse momento, o estudante é levado a produzir textos próprios, sobretudo a dissertação e a tese. As teorias que marcam o caráter reconstrutivo do conhecimento na esteira de Piaget afirmam que reconstruir conhecimento é atividade humana, ocorrendo desde que a criança começa a duvidar, a perguntar, a querer saber, a se confrontar. De outra parte, a pesquisa é vista como estratégia pedagógica para motivar o surgimento do saber pensar, da habilidade de questionar, já em nome, sobretudo, da formação para a cidadania. Nesse sentido, a pesquisa deveria ser o ambiente da aprendizagem. Poderia ser definida minimamente como questionamento reconstrutivo, colocando em jogo dois desafios: questionar, argumentar, e a rigor questionar, e reconstruir, intervir de modo alternativo. Atrelar a pesquisa às práticas pedagógicas docentes significa repensar as organizações dos cursos de formação de professores. Significa incorporar nos currículos a ideia da pesquisa como construção da identidade docente. Mas, antes de tudo, significa compreender que, para se tornar um professor pesquisador, os cursos de graduação carecem de integrar o ensino e a pesquisa de tal modo que o futuro professor aprenda a pesquisar, aprenda a reconstruir os processos de apropriação do conhecimento novo. Ainda sobre os estudos do professor Pedro Demo, encontramos a sua assertiva de que os conteúdos se consomem no tempo, enquanto a habilidade de saber pensar necessita manter-se viva. Mais que nunca, se não sabe pesquisar, não sabe questionar. Não sabendo questionar, não sabe ultrapassar os impasses inevitáveis que toda profissão encontra em sua prática. Assim, o mais importante hoje na pesquisa não é o manejo de instrumentos metodológicos, mas o manejo dos desafios inovadores e surpreendentes da vida. Saber pensar é essencial para a vida. Quando Demo fala da importância do saber pensar, ele se refere ao pensamento organizado para se alcançar determinado objetivo. Nesse sentido, ele apresenta dois desafios interligados na formação dos estudantes. O primeiro desafio é a necessidade de se aprimorar o exercício da pesquisa na condição de ferramenta central da reconstrução do conhecimento. O estudante precisa dominar o instrumental metodológico de corte crítico para que possa sair da condição de mero absorvente de conhecimento e atingir a posição de participante da engrenagem do conhecimento. O segundo desafio diz respeito à urgência de se impulsionar a face pedagógica da pesquisa, para que os estudantes não só se profissionalizem, mas principalmente se formem para a vida. Melhor que recorrer a projetos de extensão universitária, sempre oferecidos como propostas externas e eventuais, é encaixar no próprio currículo a habilidade de, reconstruindo o conhecimento, saber intervir de modo alternativo. É fundamental que apareça a oportunidade emancipatória da educação. Como regra, não se aprende a pesquisar, embora quase sempre se estudem métodos e técnicas de pesquisa. Este estudo quase sempre é feito sem pesquisa, ou seja, estudam-se métodos e técnicas de pesquisa sem pesquisar. Uma contradição performativa lancinante. Pensa muito a tradição da aula reprodutiva, considerada pela maioria ainda como pedagogia fundamental. Será postado no fórum de discussão um vídeo com o professor Pedro Demo, no qual ele defende a importância da prática da pesquisa científica na escola, desde os anos iniciais. Ou seja, a pesquisa não mais será privilégio dos cursos de pós-graduação, dos cursos de mestrados, de doutorado. Nesse vídeo, o professor Pedro Demo defende a pesquisa como um recurso pedagógico fundamental para a construção do conhecimento.
Ele enfatiza a importância da pesquisa desde a educação básica, como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento da aprendizagem, pois a pesquisa possibilitará ao aluno ser um pesquisador crítico, o que pode consolidar suas aprendizagens. O professor Demo faz um desafio aos professores e às professoras. Diz ele: quer que o aluno aprenda? Todo professor quer que o aluno aprenda. Então, não dê a ele aula. Faça-o pesquisar e elaborar constantemente. Essas atividades são autopoéticas, reconstrutivas, interpretativas, de dentro para fora, constrói autonomia, propõe autoria. O cérebro humano está preparado para elas e as exercem maravilhosamente. Reconstruir conhecimento passou então a ter duplo significado. Um com conhecimento para construir, outro com a formação para plantar um tipo de cidadania esclarecida. Quem pesquisa, questiona. A dúvida é constitutiva, porque a incerteza alimenta melhor o desenvolvimento do conhecimento do que as certezas. No que se refere à aula, o professor faz observações que podem colaborar com a nossa ressignificação de concepção que há anos vem dominando o senso comum. Para Demo, a aula é vista cada vez mais, e para desgosto de muitos auleiros inveterados, como signo de quem não sabe pensar. Quem não tem produção própria só pode dar aula. Quem não tem proposta precisa adotar apostila. Entre nós, ainda acreditamos que a melhor forma de aprender é escutar aula. O que o professor Pedro Demo quer nos dizer com isso é que a aula não é para ser dada, a aula é para ser construída com os alunos. Os professores têm autonomia para saber pensar, para saber elaborar o seu conhecimento próprio. Não cabe mais hoje, na era do conhecimento, um professor dependente do livro didático, um professor o qual, se você retirar o livro didático dele, ele não sabe dar aula, ele se sente perdido. Então, o professor Pedro Demo quer dizer que o professor e a professora também precisam ser pesquisadores, precisam ser capazes de produzir seus textos, de produzir suas aulas. Na aula de hoje, discutimos sobre a importância da pesquisa como prática educativa. Entendemos, por meio dos estudos do professor Pedro Demo, que a pesquisa não é utilizada como ferramenta de aprendizagem, porque as instituições escolares entendem que apenas a aula será suficiente para aprender. No entanto, o professor chama atenção para o fato de que a pesquisa ainda é considerada uma prática exclusiva dos cursos de pós-graduação, aparecendo somente a partir do mestrado. E sendo assim, somente instituições que possuem pelo menos mestrado se atrevem a pesquisar. Ou dito de outra maneira, apenas quem é pelo menos mestre pode pesquisar. Sob essa perspectiva, o professor Demo critica o fato de que na universidade a prática comum é dar e escutar aula, sendo tudo no mais tranquilo instrucionismo. E para saber se houve aprendizagem, as instituições têm como complemento fatal a prova, na qual o assunto é recopiar a aula copiada. Instrucionismo é isso. Em vez de formar, educar, emancipar, contenta-se com instruir, treinar, domesticar. Na próxima aula, discutiremos sobre as ferramentas para reflexão e inscrição e a interlocução com os referenciais teóricos do currículo. Não se esqueçam de revisar as aulas, especialmente a aula de hoje. Façam anotações e participem dos fóruns de discussão. Espero vocês para o nosso próximo encontro.